Olá, chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques dessa edição. Em Pindamonhangaba estão abertas as inscrições para novos alunos das escolas de esportes. Mulheres da região encontram uma alternativa mais econômica para enfrentar o trânsito caótico das grandes cidades. Conheça a lista das principais tentações para aqueles que querem vencer a obesidade. E você vai ver também que as autoridades do Rio de Janeiro fazem recomendações para os turistas que estiveram na cidade no feriado prolongado. E ainda, uma eleição diferente em que você vai participar da campanha de uma forma bastante importante através das redes sociais. Mas não pode fazer bagunça nisso não, porque vai dar problema. O Agleberto Chagas, cientista social, está hoje aqui para conversar com a gente sobre isso. Essa história de fake news vai dar problema para quem faz a mentira e para quem compartilha. Você vai saber, já já, aqui. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, o seu jornal na TV e também na internet. Nós começamos esta edição falando em sustentabilidade. Você sabia que 1 litro de óleo pode contaminar até 1 milhão de litros de água? Mas para evitar o desperdício, o velho óleo pode virar um novo sabão. Você sabe para onde vai o óleo de cozinha usado? Não pense que ele virou lixo depois dessa fritada. O óleo de cozinha usado pode ter muitas finalidades durante a reciclagem, como produção de resina para tintas, ração para animais e biodiesel. Entre elas está a produção de um produto comum em todas as casas. E para que aquele óleo velho, escuro e pegajoso se transforme em uma barra de sabão novinha, cheirosa e útil, não é preciso mágica, e sim um processo químico simples. Soda cáustica, desinfetante, cloro e água. E depois abastecer a forma para fazer o processo final, que seriam as pedras. Hoje nós estamos trabalhando com uma média de 1.000 litros mês, produzindo aí 6.000 pedras ao mês. A barra que é formada a partir desse processo pode limpar louças normalmente, mas é muito forte para usar na pele, como alerta o gerente de operações. A recomendação hoje é somente a lavação de louças mesmo, não para o uso humano aí. Segundo Gilberto, a cor do sabão varia de acordo com a qualidade da graxa. Quanto mais velho o óleo, mais escuro o sabão. Outro alerta é sobre o volume da produção dessas barras, que requer limites pela quantidade de produtos químicos envolvidos no processo. Uma opção é entregar o óleo para cooperativas de reciclagem, como a Pinda Coleta para o Futuro, que dão novos destinos ao composto. A gente coleta o óleo a gente repassa ele, vende ele para uma outra cooperativa de óleo, que é em São José dos Campos, e de lá vai para o biodiesel, lá eles têm onde filtra o óleo, essas coisas. Vai para o biodiesel, o que não vai para o biodiesel é feito ração animal. Quando retido no encanamento, o óleo pode entupir as tubulações e comprometer o sistema de tratamento de esgoto, que vai precisar de mais produtos químicos para limpar os canos. Assim, 1 litro de óleo pode contaminar até 1 milhão de litros de água. E se atingir o solo, o líquido pode impermeabilizá-lo, causando alagamentos e enchentes. Por isso, é preciso limpar hoje para não ter problemas amanhã. Primeiro, o meio ambiente, Esse óleo não vai para a terra, não vai para a água, então já é sustentável para o meio ambiente. E é sustentável porque a gente vende e reverte em rendas para nós catadores, Falta pouco mais de um mês para encerrar o prazo do cadastramento biométrico eleitoral obrigatório. Com a proximidade do prazo final, os eleitores têm enfrentado longas filas de espera em cartórios, zonas e postos de atendimento da Justiça Eleitoral. Acompanhe.
Para este ano, mais de 700 cidades do Brasil estão sendo obrigadas a fazer o cadastramento obrigatório para atualizar os dados eleitorais. Até agora, 535 municípios já encerraram o procedimento e outras 181 cidades, espalhadas em 11 estados, ainda estão realizando a atualização cadastral. Caso o cadastramento não seja feito, o título de eleitor vai ser suspenso e aí será necessário procurar um cartório eleitoral para regularizar a situação. Sem o título de eleitor, o cidadão fica impedido de tirar o passaporte e de participar de concursos públicos. Recentemente, circulou na internet uma notícia falsa dizendo que a Justiça Eleitoral vai cancelar documentos e aplicar multa de R$ 150 ao eleitor que não fizer o recadastramento biométrico. O Tribunal Superior Eleitoral desmentiu a informação e afirmou que a legislação não prevê o cancelamento de outros documentos. O Tribunal Superior Eleitoral desmentiu a informação e afirmou que a legislação não prevê o cancelamento de outros documentos, a não ser do título de eleitor, no caso de o eleitor ficar 3 eleições consecutivas sem votar, sem justificar ou não comparecer ao cadastramento biométrico. Ainda assim, caso o eleitor não compareça, ele vai estar sujeito a uma multa de R$ 3,50. Para saber qual o prazo final do cadastramento em sua cidade, o eleitor pode acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral ou o site do Tribunal Regional do seu estado. O Senado decidiu acelerar a tramitação do projeto que obriga a instalação de bloqueadores de celular em presídios. A medida faz parte do pacote de projetos que o governo federal e o Congresso Nacional têm para melhorar a segurança pública no país. Parece óbvio que dentro dos presídios não deveria funcionar nenhum celular, mas os smartphones são um dos maiores desafios para os órgãos de segurança pública. É através deles que milhares de presos se comunicam com diversos lugares do país e do mundo e dão sequência às ações criminosas. Mas dos quase 3.000 presídios do Brasil, menos de 1/3 têm bloqueadores de celular. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não seria competência dos estados a determinação dos bloqueadores. Primeiro porque qualquer regra sobre as telecomunicações compete à União e não aos estados. E segundo porque quem estava pagando a conta para essa tecnologia ser implantada eram as operadoras de celular, que alegavam não ter recursos para isso. Na época, o ministro Luiz Fux disse que os celulares entram nos presídios por omissão do Estado, então não seria justo repassar os custos para as empresas. Meses depois, a Penitenciária Estadual de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, decidiu instalar bloqueadores de celular no presídio e teve uma resposta imediata dos presos: motim e rebelião. A crise no sistema penitenciário retomou o tema na Câmara dos Deputados no ano passado, que aprovou o texto que obriga mais uma vez as empresas de telefonia a instalar os bloqueadores em 180 dias a partir do momento em que o projeto entrar em vigor. Mas dessa vez, quem vai pagar a conta é o Fundo Penitenciário Nacional. Agora o projeto está no Senado e tem pressa para ser votado. Ano passado sobraram quase 2 bilhões de reais no FUNPEN, que não foram aplicados. Por quê? Porque o FUNPEN só pode construir penitenciária. Então agora nesse projeto é permitido também que o FUNPEN possa utilizar recursos, ou vai flexibilizar esse recurso para que ele possa ser utilizado na compra de bloqueadores, na compra de armamento, na compra de equipamentos de inteligência, né, para que a gente faça preventivamente e não apenas punitivamente. Um levantamento feito no Brasil revelou que 93% da população está insatisfeita com o serviço de saúde no país. E com projetos que prevêem mudanças nos planos de saúde e a PEC, que quer congelar os investimentos públicos, a insatisfação pode piorar ainda mais. O Índice de Qualidade e Acesso a Serviços de Saúde avaliou em 2015 195 países e colocou o Brasil na posição de número 89. Esse índice se baseia na mortalidade relacionada a doenças que poderiam ser tratadas ou evitadas através de prevenção. De 0 a 100, a nota do Brasil foi 64,9. Entre os países da América Latina, o Brasil está atrás do Chile, Uruguai, Argentina e Colômbia.
Em 2014, uma pesquisa do Instituto Datafolha já tinha concluído que os serviços de saúde no Brasil são considerados ruins ou péssimos por 93% da população. Exemplo disso é o Sistema Único de Saúde. O SUS é reconhecido internacionalmente como um programa avançado de inclusão social e universalização da saúde, porém o funcionamento do sistema deixa a desejar. Para a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, um dos motivos para isso é o fato de o Serviço Público de Saúde não ter boa administração de recursos. No Congresso, tramita um projeto que prevê a criação de uma nova modalidade de planos de saúde, chamada Planos Populares. Esse novo tipo de plano não ofereceria cobertura integral. Com esse novo plano, o paciente perderia direito a diversos tratamentos, especialmente os mais caros, como é o caso da quimioterapia. Sem atendimento no sistema privado de saúde, os pacientes teriam que ir em busca do SUS, o que lotaria ainda mais os postos públicos. Um outro problema para a saúde pública do país é a PEC 55, muito criticada pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica. A chamada PEC do fim do mundo quer congelar os gastos públicos por 20 anos. Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a saúde pode perder 743 bilhões de reais nesse período. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, uma PEC que limita o investimento público por 20 anos deve piorar ainda mais as condições do SUS. Vamos ao comentário de hoje. Amigos, certa vez, certo ministro da Justiça afirmou que todos os comandos da Polícia Militar eram corruptos. E aí despertou a ira, houve lá, as vestais pularam. Eu tenho a impressão que generalizar é perigoso, mas que existe corrupção nos comandos da Polícia Militar, talvez nem todos, mas alguns, existe. E isso não pode acontecer, né, minha gente? Como é que pode um policial travestido, né, de policial, um bandido uniformizado, impor moral àquele que é um bandido à paisana, né? Fica uma situação bastante difícil e delicada. Então, o que eu estou ouvindo falar, e acho que vai acertar na ferida, é que essa intervenção federal vai pegar aí essa turma que é corrupta com divisas, né, na Polícia Militar e também na Polícia Civil. E eu acho que se o general Braga Neto fizer isso mesmo, que está sendo cogitado aí no Rádio Peão, Rádio Corredor, vai acertar na mosca, porque aí vai ter uma polícia de qualidade para combater o crime organizado. Já não é sem tempo. Mulheres encontram uma alternativa mais econômica para enfrentar o trânsito caótico das grandes cidades. É o que você confere depois do intervalo.